Quando estávamos na clandestinidade, na ditadura de Milton, o que mais foi fantástico naquele momento é que Milton trouxe o Brasil para dentro da geografia. As contradições da sociedade brasileira, os conflitos na escala mundial, temas sobre os quais a linguagem da geografia pouco conseguia discorrer, avançar. Milton traz para dentro do texto da geografia, sentimos a geografia abraçando a realidade, Milton trazendo para dentro dela o mundo. Passado esse tempo todo, mais de 20 anos, vou roubar uma imagem do professor Carlos Walter. Milton, num lance de enxadrista, inverte a direção do movimento e dessa vez, ele que tinha colocado a geografia dentro do Brasil, hoje coloca, tinha trazido o Brasil para dentro da geografia, hoje ele coloca a geografia dentro do Brasil. A sociedade brasileira hoje dialoga com o geógrafo, sempre dialogou, mas nunca com a intensidade de hoje, sabe que os geógrafos têm alguma coisa a dizer, acha importante o que diz o geógrafo, e isto que hoje está acontecendo já é exatamente essa presença numerosa. A oportunidade de vir aqui participar desta festa da inteligência, que é a instalação desse mestrado de geografia. Eu considero que a criação no país de diversos centros de ensino superior do nível 4 em geografia constitui uma garantia de um debate mais rico e profícuo, na medida em que o monopólio que, malgrado os centros mais antigos detinham eles, se rompe, e isto assegura aos mais antigos a possibilidade de não dormir e aos mais novos a possibilidade de, acordados, ajudarem a que o debate dentro da nossa disciplina se estabeleça fecundo. Magnífico reitor desta universidade, autoridades universitárias, autoridades do governo, creio que o apoio que estão dando a este centro é significativo. A geografia alcança neste fim de século a sua era de ouro, porque a geograficidade se impõe como uma condição histórica, na medida em que nada se faz no mundo que não seja a partir do conhecimento do que é o território. E na medida em que, sendo o território o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, aonde a história do homem se realiza a partir da manifestação da sua existência, a geografia passa a ser aquela disciplina tornada a mais capaz de mostrar os dramas do mundo, os dramas da nação, os dramas do lugar. Nesse particular, a geografia da Universidade Federal Fluminense, pela sua juventude, pela sua força, pelo seu compromisso, representa um passo adiante, representa uma contribuição extraordinária que se vai mostrar com mais vigor na medida em que, com mestrado, daqui a pouco com doutorado, aqui o trabalho de produzir ciência terá mais força. O que eu trago aqui é um ensaio
é muito mais um ensaio de método que algo terminado. Aliás, para que um professor dirigir-se a quem quer que seja com coisas terminadas? Uma aula é sempre um conjunto de questões e não de respostas. A aula que quer ser uma resposta é algo quase desnecessário. A aula tem que ser um conjunto de perguntas as quais incompletamente o professor formula e as quais os ouvintes tomam como guia, tanto para aceitar, como para, depois de aceitar, recusar. A indagação que eu estou fazendo aqui é a respeito desses dois polos da vida contemporânea. O dinheiro, que tudo busca desmanchar, e o território, que mostra que há coisas que não se podem desmanchar. É essa a discussão que eu trago aqui, para revelar mais uma vez o que é a geografia que nós, Rui, tentamos fazer há um quarto de século neste país tem razão de ser. Agradeço, Rogério, pelas suas palavras que me emocionaram, como a de Rui, e que me fazem mais cônscio de minhas obrigações para com a nossa disciplina e para com o país. Recebo-as como um encorajamento e como uma ordem para prosseguir. A primeira coisa a fazer é definir o que a gente pretende conversar. Se eu não defino, eu não permito que as pessoas discutam comigo. A primeira condição para aqueles que partem de uma ideologia, que é o meu caso, é definir os termos do debate que oferecem. Se eu não defino, fujo à discussão, evito a discussão, impeço que discutam comigo. Há que definir, por conseguinte, essas duas palavras, o território e o dinheiro. O território, ele não é apenas o conjunto de sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostos. O território tem que ser entendido como território usado, não o território em si. O território usado, isto é, o chão, mais a identidade. A identidade que é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território que é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. Quando se fala em território, é sempre do território que se fala. O território em si não é categoria de análise em disciplinas históricas, como a geografia. É o território usado que é categoria de análise. Aliás, a própria ideia de nação, a ideia de Estado Nacional depois, decorrem dessa relação tornada profunda, porque um faz o outro. A maneira daquela célebre frase de Winston Churchill: primeiro fazemos nossas casas, depois nossas casas nos fazem. Assim é o território.
que ajuda a fabricar a nação, para que a nação depois o afeiçoe. O dinheiro. O dinheiro aparece como decorrência de uma vida econômica tornada complexa, quando o simples escambo já não basta. E o dinheiro, ao longo do tempo, acaba se impondo como um equivalente geral de todas as coisas que existem e são, ou serão, ou poderão ser objeto de comércio. Desse modo, o dinheiro pretende ser a medida do valor que é, desse modo, atribuído ao trabalho e aos seus resultados. Façamos um passeio rápido a partir do que chamaríamos, para a facilidade da exposição, de começo da história, das situações históricas dos dois. No primeiro momento, há um dinheiro local, expressivo, esse dinheiro de contextos geográficos limitados e de horizonte comercial limitado. Era, como no começo das histórias, um mundo cuja compartimentação, cuja fragmentação produziam alvéolos que seriam quase autocontidos. Um mundo sem movimento, um mundo lento, estável, aquelas mônadas de Leibniz, mônadas numerosas, mas, ao contrário de Leibniz, sem um princípio geral. Um dinheiro com circulação local ou quase. Nesse primeiro momento, o funcionamento do território deve muito às suas funções, às suas feições naturais, às quais os homens e suas obras se adaptam com pequena mediação técnica, porque então as técnicas eram de alguma forma herdeiras da natureza circundante ou prolongamento do corpo. Eram ao mesmo tempo o resultado desse afeiçoamento do corpo à natureza, desse comando da natureza sobre a história possível. De tal maneira que a tecnicidade, a partir de objetos fabricados além do corpo, era limitada. As relações sociais presentes eram tão pouco numerosas, eram relações simples e eram relações pouco densas. E o entorno mostrava na sua existência mistérios que não são devidos como hoje à produção da história, mas que eram devidos às forças naturais e forças naturais desconhecidas, ao contrário de hoje, quando, de alguma forma, conhecemos o funcionamento da natureza. Então, nesse tempo, e de algum modo, a vida material se impunha sobre o resto da vida social. E o valor de cada pedaço de chão lhe era atribuído pelo uso desse pedaço de chão. De tal forma que a existência podia ser interpretada a partir de relações que eram ressentidas diretamente, ou como se fossem diretas. Nesse período da história,
O território, assim delineado, rege o dinheiro. O território usado por uma sociedade localizada. O dinheiro usado por uma sociedade local, localizada. Dinheiro regido pelo território, naquilo que ele impunha à sociedade como forma de vida. Essas categorias se metamorfoseiam ao longo do tempo, com a ampliação das trocas, a amplificação do comércio, com a interdependência crescente entre sociedades, com a produção de um número maior de objetos e de um número maior de valores a trocar, com a complexificação, pois, do dinheiro, com o alargamento do uso do dinheiro e da eficácia do dinheiro. E para garantia de estabilidade das trocas e da produção de cada grupo, aparece a necessidade da regulação. E o dinheiro começa a sua trajetória como informação e como regulador. Cresce, expande-se e se identifica não apenas o comércio internacional, mas também o comércio interno. Tudo tende a se tornar objeto medido de troca, valorizado cada vez mais pela troca do que mesmo pelo uso. E essa é uma enorme mudança na história dos lugares e do mundo. O papel que a troca começa a ganhar, deslocando da primazia o papel do uso, comandando o uso ao revés do comando da troca pelo uso. Isso é extraordinário para entender as mudanças que o mundo sofre e para reduzir toda a possibilidade de interpretação do que existe como resultado de relações mecânicas imediatas entre o grupo e o seu entorno, entre o homem e o que ainda se chamaria a natureza. O território aparece como o que ele é e vai continuar sendo uma arena de movimentos que são cada vez mais numerosos. Movimentos que são fundados sobre uma lei do valor que tanto deve ao caráter da produção escolhida como as possibilidades e realidade da circulação. A circulação ganhando sobre a produção o comando da explicação, porque ganha sobre a produção o comando da vida. Não se examinamos na imediatez da vida, mas se contemplamos o que comanda realmente a vida. E essa lei se estende aos lugares. Mais movimento, maior complexidade nas relações externas e internas, mais necessidade de regulação. E se levanta a necessidade de Estado, ou de mais Estado. Os Estados e os limites. O Estado e a competência. O Estado e a distribuição. E o Estado e a garantia do trabalho. E o Estado e a garantia da solidariedade. E o Estado e a busca da excelência na existência. Cria-se o Estado territorial, o território nacional,
o Estado Nacional, que passam a reger o dinheiro. O que há nesta fase são dinheiros nacionais, internacionalizados. É evidente que o dinheiro nacional sofre modulações internacionais. Ele é parcialmente um respondente interno das modulações nacionais, mas profundamente a partir da presença forte do Estado, esse dinheiro é representativo das relações que então eram possíveis ser profundas entre Estado territorial, território nacional, Estado nacional, nação. Era um dinheiro relativamente domesticado, e domesticado de dentro dos territórios. Chega o dinheiro da globalização. A globalização que se caracteriza de um lado, pela base técnica que a permite, de outro lado, pela base política permitida pela base técnica. Atenção, não é a única base política que essa base técnica permite. Atenção, não há uma relação necessária, muito obrigado, entre a base política da globalização e a sua base técnica. É possível, com a mesma base técnica atual, obtermos, alcançarmos, produzirmos uma outra base política. Mas o fato deste fim de século haver permitido a instalação das técnicas da informação, que são as técnicas que ligam todas as outras técnicas, que permitem que as mais diversas técnicas se comuniquem. Essas técnicas da informação que, afinal, produzem, a partir do planeta, um mundo, e é por isso que se fala de globalização, e que nos levam à ilusão da velocidade como matriz de tudo, como necessidade indispensável, e que certamente criam uma fluidez potencial transformada nessa fluidez efetiva ao serviço de capitais globalizados, de tal modo que o dinheiro aparece como o fluido dos fluidos, o elemento dotado na história atual da maior velocidade, que imprime velocidade aos outros elementos da história, ainda que nem todos possam segui-lo. E a razão pela qual, se o dinheiro que comanda é o dinheiro global, o território ainda resiste. Basta refazermos mentalmente agora o mapa do Brasil, o mapa do dinheiro no Brasil, e encontraremos nesse Brasil um lugar onde há todas as modalidades possíveis de dinheiro e outros onde a única modalidade de dinheiro possível é o dinheiro moeda. Em outras palavras, o território também pode ser definido nas suas desigualdades a partir da ideia de que o dinheiro no território não se dá da mesma forma. Daqui a pouco estaremos propondo um mapa dessa diversidade dinheiril, perdoe-me o neologismo, do dinheiro no território brasileiro,
para mostrar que há zonas de condensação e zonas de rarefação do dinheiro. Todavia, o comando está, de um lado, nos lugares aonde os dinheiros todos podem estar presentes, São Paulo. Mas, sobretudo, o comando está a partir do dinheiro global. Daqui a pouco veremos por quê. E não por razões de ordem material, empírica, mas de ordem ideológica. Esse dinheiro fluido, que é também invisível, um dinheiro tornado praticamente abstrato, um dinheiro global e um dinheiro despótico. Despótico porque ele, mais do que qualquer outro despotismo jamais presente na história dos homens, impõe caminhos às nações. Nunca na história do homem houve um tirano tão duro, tão implacável quanto esse dinheiro global, que inclusive ordena aos países a crueldade em relação com os mais fracos. Países que aceitam a tarefa de exercer essa crueldade. É esse dinheiro global, fluido, invisível, abstrato, mas também despótico, que tem um papel na produção atual da história. O equivalente geral torna-se, afinal, equivalente realmente universal. Mas esse dinheiro não é sustentado por operações da ordem da infraestrutura. É um dinheiro que é sustentado por um sistema ideológico. Esse dinheiro global é o equivalente geral dele próprio. É isso que é o dinheiro global. E é por isso que ele funciona de forma autônoma e a partir de normas, produzindo uma falsificação do critério. Esse dinheiro em estado puro, esse dinheiro autonomizado, que não existiria se as condições técnicas do período utilizadas pelas condições políticas que dominam o período histórico não contassem com a possibilidade de enviesar a informação. Nossa era se caracteriza, sobretudo, por essas duas ditaduras: a ditadura da informação e a ditadura do dinheiro. Pois bem, a ditadura do dinheiro não seria possível sem a ditadura da informação. O dinheiro em estado puro, ele se nutre da informação impura, tornada possível quando imaginávamos que ela seria cristalina. A globalização, na medida em que a produção das coisas, mas também a produção das relações, mas também a produção das ideias, possa depender desse sistema de informação que, inclusive, pauta uma parte considerável do nosso trabalho na própria universidade, que somos pautados pela mídia. É isso que vai permitir
que esse período se dê como ele se dá, produzindo essa globalização, por isso, perversa. As lógicas do dinheiro impõem-se ao resto da vida social. É possível ouvir, no discurso dos que defendem a atual ordem do dinheiro nos mais diversos países, a exibição do funcionamento dos subsistemas de dinheiro entrelaçados uns aos outros, interdependentes, autoexplicativos. Autoexplicativos a partir de uma teoria estabelecida para a aceitação geral, o discurso único. Curiosamente, esse formidável sistema ideológico acaba por ter um papel na produção da materialidade e na conformação da existência das pessoas. A ideologia, como nunca aconteceu, passa a mostrar-se como aquela metafísica suscetível de aparecer como uma empiria. Cuidado no debate que a nós, 25 anos atrás, empolgava das diferenças entre o justo e o injusto, que assimilávamos a diferença entre o real e o não verdadeiro, entre a aparência e a existência, entre o ideológico e o real. Hoje, a ideologia se tornou realidade, o que complica a nossa tarefa de análise. E o dinheiro que eu próprio, nas minhas elucubrações, essa palavra, procurava recusar como explicação na medida em que eu estava convicto de que era algo ideológico, até que reconheci, não direi exatamente quando, mas recentemente, esse papel na produção da história concreta dos homens a partir de uma elaboração ideológica perfeitamente elaborada, organizada, e que se torna acreditável a partir do bombardeio das mídias, mas também a partir da chancela da universidade. Essas lógicas do dinheiro, pois, assim se impõem ao resto da sociedade, ao resto da vida social. É um dinheiro que cria sua lei e a impõe aos outros, forçando mimetismos, adaptações, rendições, a partir de duas lógicas complementares: a lógica do dinheiro das empresas e a lógica dos governos mundiais. A lógica do dinheiro das empresas, que é a lógica da competitividade, que faz com que cada empresa tornada global busque aumentar a sua esfera de influência e de ação, crescer. E o ano 98 foi emblemático porque foi o ano das grandes fusões. E notem, essas fusões são tanto no domínio da produção material,
como no da produção da informação. Essas fusões que reduzem o número de atores globais e que conduzem a partir da noção de produtividade, de competitividade, que é um outro nome da velocidade, as empresas a disputarem o menor espaço. Então, quando cavaleiros andantes saem os ministros para esmolar no norte o que eles chamam de compreensão das empresas, é como se não soubessem que essas empresas globais necessitam dos mercados, por mais mínimos que sejam, porque o menor grama de atividade inflete o poder de uma em benefício da outra. Todos os mercados, por menores que sejam, são fundamentais. Isso também é globalização. Isto é, por mais pequeno que seja um lugar, por mais insignificante que pareça, no mundo da competitividade, esse lugar é fundamental, porque as firmas, as empresas globais, dependem de pequenas contribuições para que possam manter o seu poder. Esse poder que é cego, porque não olha ao redor. Esse poder que se preocupa com objetivos precisos, individualistas, egoísticos, pragmáticos. Esse poder que escolhe os lugares aqui e ali, hoje e amanhã, em função das respostas que imaginam poder ter, desertando esses lugares quando descobrem que esses lugares já não podem oferecer tais respostas. Vejam outra vez a importância das disciplinas territoriais, como a geografia, no delineamento das possibilidades de poder das empresas. Ora, essas lógicas individuais necessitam de uma inteligência geral. E essa inteligência geral não pode ser colocada nas mãos dos Estados, porque os Estados podem fraquejar e decidir atender aos reclamos das populações, que é o grande risco. Imagina o Estado Nacional brasileiro preocupado com a nação brasileira. Isso pode ser desastroso para a realização do projeto deste fim de século. Então, são esses governos globais, representados pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, pelos bancos regionais, pelo Consenso de Washington, pelas universidades centrais, produtoras das ideias de globalização, e pelas universidades subalternas que aceitam reproduzir essas ideias, que são a maioria das nossas. É isso que faz o governo global, na medida em que a produção da informação é hoje central. Esse consenso que se estabelece através do bombardeio propiciado por uma mídia bombástica e que
tem o papel de corrupção permanente dos espíritos para impedir que o mundo seja reconhecido tal como ele é, primeiro, e depois tal como ele pode ser. Nesse mundo de enganos, a chamada contabilidade dos países aparece como um dado central. Essa contabilidade nacional que é, no fundo, um nome fantasia para a contabilidade global. Contabilidade global que escolhe entre as categorias utilizadas aquelas que representam a possibilidade de avanço de um certo tipo de agentes, de atores históricos, e excluem todas aquelas categorias que são representativas dos outros atores. E essa contabilidade global se funda em parâmetros que vêm das próprias finanças globais, no mundo no qual não é mais o capital como um todo que rege os territórios, mas uma parte dele, o dinheiro. E o dinheiro em estado puro. Antes, o território continha o dinheiro, que era, em parte, regulado pelo dinheiro, pelo território usado. Hoje, sob a influência do dinheiro, o conteúdo do território escapa a toda a regulação interna, trazendo aos agentes um sentimento de instabilidade. A instabilidade que cada um de nós sente. A instabilidade que sentem os agentes da economia. Essa produção sistemática do medo, que é um dos produtos da globalização perversa dentro da qual vivemos, esse medo que paralisa, esse medo que convoca a apoiar aquilo no que não cremos, apenas pelo receio de perder ainda mais. Será que também isso é cientificamente produzido? A pergunta não é essa. A pergunta é outra. Cientificamente, o é. No mundo no qual a ciência há muito tempo se despediu do dever da verdade, como é a ciência que praticamos, inclusive dentro das nossas faculdades, para a qual a verdade não é um objetivo como foi no passado, o erro pode ser o resultado da produção científica. E é. A questão que se coloca é a de se é deliberadamente feito assim, porque aquele cientista que colabora quantas vezes no sentido oposto ao interesse social pode não ser, no sentido jurídico, dolosamente apontado, ou apontado como autor de um dolo, porque ele busca fazer o melhor possível o seu trabalho. Essa associação que esse fim de século permitiu entre a ciência e a técnica e mercado, esse tecnomercado no qual vivemos, e essa tecnociência que nos arrasta, e desgraçadamente também está arrastando as ciências humanas,
é que reduz o escopo do trabalho acadêmico e afasta-nos, às vezes, da busca da verdade. Ora, creio que eu fiz esse parênteses deliberadamente porque eu ando meio preocupado com os destinos que possa ter a universidade, sobretudo pelo fato de que a universidade recusa a sua autocrítica. Ela condena a crítica de fora, mas não faz a sua própria crítica. E é fundamental que comece a fazer essa autocrítica, inclusive para mudar o discurso com o qual se defende atualmente. Então eu dizia que esse território continha o dinheiro regulado pelo território usado e hoje o conteúdo do território escapa a toda a regulação interna. Que é o problema do Brasil atual. Essa briga de governadores, essa zanga de alguns prefeitos mais audíveis, está à espera de um outro discurso, que pode ser o nosso. Primeiro dos geógrafos, depois dos cientistas políticos decidirem trabalhar conosco. Estão convidados. Porque é uma ciência política que não se funde no território, na dinâmica do território, no funcionamento do território. Que contribuição empírica pode essa ciência política oferecer a solução dos problemas nacionais? Já que o conteúdo do território mudou fundamentalmente com a globalização. Todos os conteúdos mudaram. O conteúdo demográfico muda. O conteúdo econômico muda. O conteúdo fiscal muda. O conteúdo financeiro muda. O conteúdo político de cada pedaço do território muda. E cada conteúdo de cada fração do território muda rapidamente. Essa instabilidade, esse nervosismo do território, que é a representação empírica do nervosismo, da nervosidade, da impaciência e do vulcanismo da nação. Creio, por conseguinte, que no nosso trabalho cotidiano, o mestrado que se instala, os nossos mestrados, temos, nesta fase da vida nacional, esse papel extraordinário que a ditadura do dinheiro, Estado puro, acaba por mostrar-nos definitivamente essa dificuldade de regulação interna e essa desnecessidade de regulação externa, já que cada empresa tem interesses que somente se exercem a partir da desregulação dos outros, porque a entrada de uma grande empresa global num território qualquer ajuda a organizar a empresa em questão e desorganiza tudo mais. Em outras palavras, a presença das empresas globais no território é um fator de desorganização, de desagregação, já que ela impõe cegamente uma multidão de nexos que são do interesse próprio, impondo ao resto do ambiente nexos que refletem as suas necessidades individualistas, particulares. E é por isso que o território brasileiro se tornou ingovernável. E como o território é o lugar de todos os homens, é o lugar de todas as empresas e é o lugar de todas as instituições, o país também se tornou ingovernável. Como não governado ele é. Não governado como município,
não governado como Estado, não governado como nação. Eu creio que, em última análise, é esse o resultado da influência do dinheiro em estado puro sobre o território. A finança como regra, a finança como norma, contraria as estruturas vigentes, impõe outras. E quando a finança tem uma existência autônoma, isto é, não necessita consultar a ninguém para se instalar, ela funciona a despeito dos outros atores, ela acarreta uma existência sem autonomia dos lugares. Há anteparos a essa ação do dinheiro em estado puro. Sejam, de um lado, as maneiras de reorganizar o território, como a Europa da Comissão da Comunidade Econômica Europeia, para eles, já que a Comunidade Econômica Europeia representa também a guerra contra, de um lado, contra os seus partners, os Estados Unidos de um lado e o Japão do outro, e uma guerra contra todos os outros países que não são desenvolvidos. É uma paz interna, apenas. E o outro dado que resiste a essa ação cega do dinheiro é a cidadania. No caso do Brasil, isso é grave, porque nunca tivemos cidadãos. Quer dizer que o fato que jamais tivemos cidadãos, ainda que nos imaginamos ser, nós aqui imaginamos ser cidadãos como que somos apenas pessoas privilegiadas, que é a nossa situação, faz com que a fluidez dessas forças de desorganização se estabeleçam com a rapidez com que se instalam. Então, eu queria trazer essa série de ideias que, como viram, são extremamente elementares, descosidas, pretensiosamente despretensiosas, como um convite a um trabalho de investigação, de pesquisa, que nos permita produzir um discurso. O nosso trabalho no mundo que vive a partir de discursos, porque nada se faz hoje sem discurso, é também produzir o nosso. A universidade, ela está aí para isso. Ela é o lugar da produção desse discurso, que tem que ser um discurso que resulta da análise, que segue a análise, que é posterior à análise. Não é produzir primeiro o discurso, como os partidos políticos fazem. A nossa maneira de fazer política é outra. É produzir análise e depois o discurso. De modo que ele seja competente, porque tem que ser competente, coerente. A coerência das coisas que existem, que é a nossa busca, por conseguinte, capaz de influenciar sobre as coisas que existem, substituindo essa existência cruel das coisas cruéis produzidas por uma globalização perversa e contribuindo a organizar outra coisa a partir de baixo. De modo a que ideias como a solidariedade, como o bem-estar para todos e como a felicidade possam repovoar a nossa paisagem política. Muito agradecido.
A pessoa parece que se dispôs a fazer meia hora de debate. Eles não têm 10, 11, 12 anos e as publicações... E que eu acho muito instrutiva, muito provocativa, e lhe agradeço pela gentileza, porque podia, não estou de acordo com o que eu disse, podia ter sido mais duro, e foi tão amável. Vou tratar de fazer a mesma coisa. Para dizer o seguinte, eu faço outras perguntas a partir da história. O grande perigo da globalização é que ela nos convida a um debate que não nos leva muito além do nosso horizonte. Cidade mundial, só para dar uns termos, todos os lugares são globais, todos. E nenhum é cidade mundial. Imaginou? A cidade de São Paulo, 16 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro, 10 milhões de habitantes. Quantos são os paulistas, os cariocas, fluminenses? Quantos são os fluminenses e os cariocas, que realmente são globais? Por que eu vou partir destes que são globais? Por que eu não busco minha análise a partir de outra coisa? Os fluxos informacionais. A mim me preocupam muito mais os fluxos comunicacionais do que os informacionais. O espaço virtual. Primeiro não é espaço. Porque se é espaço, não pode ser virtual. Segundo, tenho dúvida se o capitalismo hoje prescinde do território. Penso que jamais na história do homem o território foi tão importante na elaboração histórica. Jamais na história do capitalismo, cada lugar aparece como um dado único a ser escrutinizado antes de qualquer ação. Eu creio que os geógrafos temos responsabilidade no discurso dos outros, sobretudo talvez no discurso nossos mais simpáticos alunos, que são os arquitetos. Porque nós, durante muito tempo, vendemos a ideia do espaço como coisa. E recentemente nós decidimos que não, que o território é feito de objetos e de ações, sempre. Ora, qualquer grande empresa hoje, a primeira coisa que ela faz é saber como o lugar é, como o lugar se organiza fisicamente, como o lugar se inclui no sistema de circulação de transportes, como o lugar estabelece uma legislação que facilite ou complique a sua vida, como o lugar dispõe de um aparato sindical forte ou fraco que se oponha ou que seja débil diante das suas pretensões. Jamais o lugar foi tão importante para o capitalismo como agora. Depende de como definimos o lugar. Aí começamos como eu comecei minha baboseira há uma hora atrás. Definir. Né? Então, o capitalismo necessita conhecer os lugares, de modo que a velha tradição
de espião do geógrafo pode se exercer completamente. Quando eu ensinei em Colômbia, em Nova York, eu tive 2 choques. Primeiro é de saber que na minha sala de aula frequentavam meninos e meninas que se destinavam a participar, a trabalhar com o Departamento de Estado ou com a CIA. Depois, num congresso de geógrafos, também me espantei que alguns dos presentes no congresso aparecessem com o badge marcado CIA. No Brasil ninguém usa esses. Mas o trabalho de geógrafo é também um pouco isso, porque ele participa desse processo de produção de informações, né? Que, aliás, é o que explica que os grandes arquitetos sejam sempre bem vistos por qualquer que seja o poder, por causa do sistema de informações. Quanto à informação, ela é vertical, né? E ela é dada para permitir o exercício do que se chamava antigamente a inteligência racional. Enquanto que a comunicação, que é aquela que reside na base da sociedade, essa comunicação, ela é horizontal e ela surge da emoção. Por conseguinte, ela está pronta a fazer uma bobagem do ponto de vista da racionalidade dominante. Como são todas as descobertas científicas, né? São bobagens. Cada um de nós que tem uma ideia nova, que é recebida pelos coleguinhas com alguma desconfiança no primeiro momento, que elas é o dever deles, né? Porque a carreira de cada um de nós exige que funcionemos como cordeirinhos para agradar os méritos, obter as notas, ampliar os currículos e galgar e ganhava R$14 no fim do mês seguinte. Então, por conseguinte, o que me preocupa é como é que se cria essa comunicação entre as pessoas, que já está se criando a respeito da informação. E aí chegamos a essa cidade dita mundial, que é o lugar da grande ebulição, exatamente porque num pequeno território, pequeníssimo, Paris, Londres, Nova York, Rio de Janeiro, Karachi, Caracas, São Paulo, se reúnem pessoas as mais diversas, hoje vindas dos mais diferentes horizontes, juntas todas no mesmo lugar, retirando deste lugar e do mundo possibilidades as mais diferentes, por conseguinte, interpretando o mundo das formas mais diversas, seja pelo trabalho que lhe é possível, seja pelas ideias que lhe são possíveis. Então, essa cidade mundial, ela é, de um lado, a sede desse poder mundial, ou o relé desse poder mundial, e a grande fábrica do novo e do futuro. Então, o meu convite é aos jovens, sobretudo, aos outros também, e todos podem incluir-se entre os jovens, é exatamente ver que a globalização perversa que ela cria a possibilidade da produção de uma outra história. Essa outra história será tanto mais rapidamente alcançada quanto nós, cujo trabalho é produzir ideias, as produzamos. Quer dizer, por isso que eu insisto tanto no trabalho da universidade, porque se nós entregamos às populações ideias, que há uma aceleração, essa aceleração espontânea da história brasileira que está se dando agora, quer dizer, o plano inclinado que nós estamos assistindo, que na realidade é isso, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de cada um de nós, o susto contra o nosso apartamento, contra as nossas
gravatas, aqui que gostamos de gravatas, o susto quanto às nossas viagens, imagine o dólar custando o dobro. Tudo isso é o plano inclinado no sentido de para baixo, mas há toda essa descoberta possível, que é o plano inclinado para cima, que pode ser, digamos assim, essa aceleração extraordinária da história que nós, na universidade, podemos ajudar, oferecendo interpretações alternativas, mas a partir de uma visão alternativa que deve começar por categorias alternativas. O grande problema é que muitos dos que se opõem à globalização, que é o seu caso, nem sempre utilizam categorias alternativas. Utilizam as mesmas categorias. Aí não andam. Então, é a minha proposta. É evidente que eu faço com grande vigor, com grande humildade, como convém na universidade, essa proposta. Ela é forte, eu acredito nela e a pronuncio com grande força e com grande timidez. E não sei se lhe peço perdão pela força ou pela timidez com que respondo. Mas já há uns 50 anos que a gente se discute vivamente. Olha, aos geógrafos, parece-me não ser difícil atender essa sua reclamação, na medida em que o território, ele é sempre uma acumulação, né? Quer dizer, que se essa acumulação é menos visível em outros aspectos da existência social, o território, como o território em coisa empírica, como o território usado, ele, né? E ele, por isso, ele comanda diferentemente as ações dos homens. Então, é central na nossa tarefa essa preocupação sua, e eu fico contente que tenha trazido esse ajuste à minha fala de há pouco. Acho que é muito importante o que você trouxe. Muito obrigado. Uma das coisas que caracterizam este período outra vez é o descolamento entre as coisas como elas são e as coisas como nos dizem que elas são. Graças, outra vez, ao império da informação. O que é o mundo? Não sabemos exatamente, mas aceitamos uma descrição do mundo quase que única e discutimos tudo em função disso. O primeiro-ministro da Malásia deve ter tido um pesadelo ou um sonho no dia em que decidiu que o mundo não era aquilo que lhe ensinavam e resolveu enfrentar o capital internacional. A mesma coisa se dá com um país, que é o Brasil. Quando este ou aquele político se levanta e diz: quem não pensa assim está contra o Brasil. Qual é o Brasil? Eu acho que essa é a questão que nós temos que levar em conta. Se nós partimos do povo de baixo, ou se nós partimos do povo de cima, nós temos uma construção diferente de tudo que está aí. Quer dizer, por que um país não pode descolar do sistema atual de comportamentos? Ao contrário, eu acredito que isso vai se dar rapidamente. Só que não haverá descolamento, como diria, simultâneo. Esse descolamento,
ele vai se dar a partir do momento em que, de um lado, as massas, as populações pobres, manifestem, seja da forma que for, a impossibilidade de aceitação da ordem que está sendo imposta a partir desse dinheiro em estado puro, e que, paralelamente, o edifício ideológico se mostre debilitado. No caso do Brasil, o que aconteceu no caso do Brasil? Uma construção ideológica afirmou a moeda. A moeda balança e ela, por conseguinte, desmancha a construção ideológica. Quer dizer que é o próprio processo histórico que não chega ao mesmo tempo para os diversos países. E é evidente que, na medida em que os diversos países adotem políticas, que isso nós vamos obter. Quer dizer, a construção de uma globalização de baixo para cima, diferente da construção atual, que é de cima para baixo. Vou dizer, mas o que você está dizendo aí é um sonho. Claro que é um sonho. Ah, é uma utopia, mas claro que é uma utopia. Por que eu não tenho o direito a ter uma utopia? Na realidade, eu tenho o dever de ter uma utopia. No momento em que eu deixar de ter uma utopia, nesse momento eu renunciei a ser um homem. Estou morto, como diz o Rui. Então, o que nos pede é exatamente isso, a morte. E a morte intelectual, que é exatamente uma renúncia a utopizar, a renúncia a pensar outra coisa. Então, eu acho que toda essa revolução, essa reculturização da política, que eu acho que está em jogo e que pode partir de nós na academia, tranquilamente, sossegadamente, bravamente também, para que a gente ajude a reconstruir, a partir das nações, o mundo. A ideia de que vamos esperar pelas Nações Unidas, pelos organismos internacionais, pela conversa entre diplomatas, não me sorri. Creio que o que se tem que fazer é trabalhar para que as coisas mudem e esperar que depois esses organismos se deem conta disso, mas não imaginar que de cima para baixo haja mudança possível. Não sei se respondi ao que sugeri, e aí aparece a questão da metrópole, né? Por que a metrópole ela é o que ela é? Será que ela é ruim mesmo, a metrópole? Ou é a civilização que nós ainda adotamos que é ruim? Ao contrário, eu creio que uma grande cidade, numa outra civilização, ela facilita muito mais a conquista da qualidade da vida. Por quê? Porque tudo é mais fácil. A proximidade, os custos baixam, o efeito de vizinhança se amplia. Então, como mais gente diferente se reúne, a riqueza da interpretação, das interpretações é maior. A grande cidade, numa outra civilização, ela pode ter um papel extraordinariamente fecundo, mas ela é acusada de ser a sede de todo malefício, para dispensar de culpa a civilização que está aí, que é egoísta, que busca o lucro, que obriga a competição, que cria violência estrutural, que é um dado do nosso tempo. Todo mundo tem que ser violento como somos, brigando com os colegas para arranjar os lugares, para tomar o dinheiro da pesquisa, para conquistar os alunos mais interessantes. E que se torna normal na vida de todos essa violência, que é estrutural. As outras são violências funcionais, bobas. Inclusive,
Eu não posso dizer porque tenho medo que levem a sério. Mas, como todos já pensaram, eu não sei dizer. Quer dizer, o que é violento no mundo de hoje é a velocidade, é a competitividade, é a produtividade. Nós todos que somos pesquisadores, por exemplo, do CNPq, aceitamos sem muito protestar sermos chamados de, como chama mesmo? Pesquisador em produtividade, que é um negócio horrível e que a universidade tranquilamente aceita, né? Ora, se a gente põe a noção de produtividade junto com a noção de competitividade e de velocidade, que são todos... tudo isso é político, não é técnico. Né? A gente vê como a gente está tranquilo, entende? Quer dizer, a universidade tranquila, não é isso? Que é um pouco a nossa e que, naturalmente, tem dificuldade para chegar a outro lugar. Mas nós estamos chegando, não é isso? Estamos chegando. Um mundo de enganos. Eu creio que é esse que é o... Então, a posição do investigador, esse ceticismo permanente, que começa pela dúvida a respeito do que a gente mesmo acabou de encontrar, de descobrir, acho que isso é que é central. Força na expressão do que a gente encontra e logo começar a rediscutir o que a gente acabou de dizer. Acho que essa é a primeira coisa. Segundo, a centralidade da história. Eu creio que é esse que é o segredo de a gente avançar. Como as coisas se fazem. É isso que pode dar radicalidade ao nosso pensamento. Só que a radicalidade não é do discurso, mas da interpretação que a gente obtém, da análise. E essa radicalidade da análise está em ir buscar na história a escritura do mundo. Isto é, compreender que o mundo é sempre datado. O mundo é datado, ele tem uma data. Então, o que é a data do mundo? Eu vou fazer uma proposta simples. Cada momento da história é definido por um conjunto de possibilidades que estão aí. Pensem nesse cidadão chamado Pedro Álvares Cabral. Já ouviram falar nele? Parece que joga no Vasco. Quando de Pedro Álvares Cabral, o mundo dispunha de um conjunto de possibilidades, diferente daquela do tempo de Voltaire, de Augusto Comte ou de Marx e do nosso tempo. Vamos então sair caçando a descoberta do que são essas possibilidades. Primeiro, de como elas se combinam. Porque, vendo como se combinam as possibilidades, eu, ao mesmo tempo, estou estudando as combinações atuais e imaginando as combinações futuras. Eu não me deixo escravizar pelo reino da necessidade. Eu elaboro o reino da liberdade através da minha utopia. Isto é, eu fico seguro de que outros mundos são possíveis a partir do que existe. Por conseguinte, eu não posso ser acoimado de metafísico ou de pensador ocioso. Eu estou pensando a partir de uma história possível, a partir possível porque realizando juntas, de uma certa forma juntas, possibilidades que estão aí. É assim que eu imagino que a gente deve avançar.
Ora, as esquerdas, em primeiro lugar, mereceriam uma outra definição já hoje, na medida em que as ideias de progresso também hoje são de alguma forma diferentes. Não quanto à ética, mas quanto à realização prática dessa ética, que inclui também o caminho político. Por outro lado, eu me pergunto se fala da esquerda universitária, em que medida aquilo que, por exemplo, se fez há 30 anos atrás, aquela associação que se fazia entre atividade partidária e atividade intelectual, tem os mesmos resultados hoje. Se a nossa presença, como diria, se aceitamos tenho medo de utilizar o vocabulário escatológico, porque é disso que se trata exatamente. Com os partidos, se estamos ainda em medida de produzir permanentemente ideias de progresso. Porque os partidos, como qualquer forma de militância, nos convoca à obediência, a aceitar aquele caminho para atingir tal objetivo. Não estou dizendo que o intelectual não entre no partido, ou que não seja militante de vez em quando. Só que, quando ele está no partido, ele faz um parêntese. E é a razão pela qual, quando me perguntam o que eu acho do presidente intelectual, eu descobri duas respostas. Primeiro, é que nos últimos 20 anos, se a gente olha os presidentes e os seus textos, o intelectual já Sarney, que é quem produz os melhores textos entre os presidentes. E segundo, é uma discussão boba. Você não pode ser ao mesmo tempo presidente e intelectual. Então a gente vai adiante assim, a história. Como é que a globalização ela se dá? E aí eu proponho, como venho propondo, esse exame da globalização como o resultado do uso de um conjunto de técnicas por uma política. Essa política é cada vez mais realizada pelas empresas e não pelos estados. Que é a grande diferença em relação ao imperialismo anterior. As empresas produzem uma política e os estados são convidados a acompanhar. E o que é grave, e a gente descobre isso analisando a filosofia das técnicas atuais, é que nunca o homem produziu técnicas tão dóceis, tão doces, tão subalternas e tão suscetíveis de ajudar a construção do homem. Nunca! A técnica das máquinas estabelecia, para e passo, um caminho a seguir, cuja desobediência levava à redução da produtividade, do resultado. A técnica do computador é ao contrário. Ela se entrega à nossa inteligência, a minha não, porque sou incapaz, mas os que são capazes, de múltiplas combinações. Quer dizer, todas as utopias são possíveis de estabelecer a partir das novas técnicas, só que elas são, vou usar a palavra espanhola, acaparadas, são tomadas de assalto por um sistema econômico que propõe um só caminho. Por conseguinte, nós estamos muito mais perto do reino da liberdade hoje do que estávamos há 40 anos atrás. Porque o mundo material em torno de nós, a materialidade produzida pelas técnicas nossas contemporâneas, é muito mais propícia à produção desse mundo da liberdade do que eram as anteriores. O que está faltando é o nosso discurso. É evidente que não é só o nosso discurso, que é também a ação.
mas o nosso discurso aponta para a ação possível. Se eu considero que o homem é essas duas coisas, essa realização daquilo que responde pela sua existência amanhã, e dessa produção de uma ideia de outra coisa diferente da sua existência acorrentada, então eu estou, se não produzindo, apontando para um outro mundo. Apontar para um outro mundo já é produzido também. E é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho, que aí sim constitui trabalho político. O nosso trabalho, que não é simples ideia, é também ação, porque convoca. O nosso trabalho, que tem que ser, agora sim, entregue aos sindicatos, às igrejas, às associações, aos partidos, que eu lhe agradeço pela sua gentileza de nos brindar com as suas indagações. Prometo que peço que me passe o papel, prometo que vou estudar e prometo viver bastante para poder dar resposta às suas perguntas. O espaço de fluxos, já que propõe um quadro de reflexão, vou responder com outro. Os fluxos, eles não se dão senão a partir dos fixos. Esses fluxos todos, eles resultam de formas particulares de realização da materialidade. Há bases geográficas fixas que permitem esses fluxos. Não há uma não é aérea a coisa, né? O continente continua tendo... Não se impressione muito com o título do livro desse sociólogo da moda que é vendido nas bancas dos aeroportos. Tudo que desmancha... Como é? Tudo o território não desmancha o mar. Nem os nossos corpos desmancham no ar. Eu creio que a base da nossa disciplina geográfica, né, é que o território não desmancha e que os nossos corpos não desmancham no ar. Eles resistem. A velocidade, ela não é um dado da técnica, é da política. Por conseguinte, eu posso mudar a velocidade. Primeiro, ela não existe para a humanidade. A velocidade existe para algumas pessoas. Eu apenas sou veloz quando me pago as passagens. Quando não me pago, eu sou imóvel pelas minhas próprias condições financeiras. Então, é um equívoco essa ideia da velocidade como sendo algo que... A maior parte da humanidade não é veloz. Depois, não há que confundir velocidade e dinamismo, que é outra coisa que o mundo atual nos convoca, essa confusão entre velocidade e dinamismo. Ser rápido não é ser dinâmico. A economia dos pobres, a produção intelectual dos pobres é muito mais rápida do que a nossa. Já não falo dados ricos que pode alguém se levantar e dizer não é possível ser ao mesmo tempo rico e intelectual. Por conseguinte, eu creio que são todas essas coisas que a sua questão coloca. E por isso ela é uma questão fecunda. Ao Fernando, a aldeia global, ela suporia que as pessoas
comunicado sempre que veio, tal como viram, como na aldeia. A aldeia é o lugar no qual a deformação na comunicação do que se passa é a menor possível, porque a presença comum no lugar cria a linguagem comum e a visibilidade dos fenômenos é dada através dessa linguagem comum, por conseguinte, com o mínimo de fricções possíveis. Ora, nós vivemos num mundo no qual o que se passa na casa do vizinho, se a casa estrangula a sua mulher, a mulher própria, ou o filho, que parece que é uma coisa cada vez mais verificável, né? Cada vez mais delícia.